Oi, colecionadores! Já pensou em fazer um intercâmbio? Sair do seu país e ser acusada de assassinato? Conheça hoje o caso de Amanda Knox. Amanda Marie Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em Seattle, nos Estados Unidos. Ela era a mais velha de 4 filhas e seus pais se separaram logo na infância. Ela era bem nova e ela passou a viver com o padrasto. Aos 15 anos, ela viajou com a família para a Itália e ela se encantou pelo país. Então, depois que ela terminou o colegial, ela começou a estudar linguística na Universidade de Washington e começou a trabalhar de meio período para poder pagar uma viagem para a Itália, para fazer intercâmbio e poder estudar lá. Em 2007, então, ela conseguiu juntar esse dinheiro e foi para a Itália. Ela chegou lá no dia 20 de setembro daquele ano. Ela queria se encontrar, amadurecer, foi para uma cidade com uma cultura diferente, etc. A Amanda dividia o apartamento com mais 3 meninas, 2 italianas e uma intercambista inglesa, a Meredith Ketcher. Assim que a Amanda chegou, ela deu uma explorada na cidade, mas ela precisava arrumar um emprego. Então ela conseguiu um emprego no bar do Patrick Lumumba. E ela conseguiu esse emprego para atrair um pouco o público para lá, já que Peru já era uma cidade universitária, ele queria que os jovens fossem para lá. E como a beleza da Amanda era diferente das mulheres daquele local, né, por ela ser americana, tem olho claro e tudo mais, ele achou que a imagem dela atrairia mais clientes para o bar. Quando a Amanda foi num concerto de música clássica, ela conheceu o Raffaele Solecito. Ela gostou dele, achou ele bonitinho, só que ele era bem tímido, mas mesmo assim ele foi falar com ela e convidou ela para uma vista romântica. E aí eles se beijaram e depois ela foi para casa dele e eles começaram a namorar. Um ficou bem encantado pelo outro, eles se gostavam muito, então durante uma semana eles se viram todos os dias, saíam para comer, a Amanda ia para casa do Rafael e eles estavam bem início de namoro, aquela coisa, sabe, bem romântica. No dia 1º de novembro, a Amanda foi para casa do Rafael e ficou lá. Eles jogaram, eles assistiram um episódio de Naruto, ela leu Harry Potter em alemão para ele, eles cozinharam, ficaram fumando maconha e transando. E no dia seguinte, pela manhã, ela resolveu voltar para casa sozinha, caminhando. Quando ela chegou lá, ela encontrou a porta de casa aberta, mas ela não achou estranho, porque tinha mais gente morando lá e tudo bem, era uma cidade tranquila. Então, estava tudo normal, então ela foi, tirou a roupa, entrou no banheiro, escovou o dente e viu um pingo de sangue na torneira. Mas, tudo bem, continuou escovando o dente e depois foi tomar banho. Tomou o banho dela. Então, quando ela saiu do chuveiro, do banho, ela viu no tapete do chão uma poça maior, um pingo maior de sangue no tapete. E ela achou que alguém tivesse se cortado e que estava tudo certo. Até que ela viu fezes no vaso. E aí ela começou a achar estranho, porque Sangue tudo bem, agora cocô não pode. Cocô não pode. E aí, então, ela começou a achar estranho, ligou pro Rafael contando o que aconteceu e ele foi até lá. E ela começou a chamar pela Meredith, ele também, e ela não respondia. Então, eles tentaram abrir a porta do quarto dela e estava trancada. E ele tentou até arrombar a porta, mas não conseguiu, então eles decidiram chamar a polícia. Quando a polícia chegou, eles arrombaram a porta e a Meredith estava lá, sem vida, né? E estava tudo cheio de sangue, ela estava cheia de sangue. E enquanto isso, o Rafael e a Amanda estavam do lado de fora, né? Eles estavam se beijando. Tipo, aparentemente,
zero preocupação, tipo, né? Eles não estavam ligando muito, só estavam se beijando mesmo. O corpo de Meredith estava coberto com um edredom e no corpo haviam vários sinais de violência. Tinha um pouco de... como se alguém tivesse pegado ela pelo braço, sabe? Tinha o queixo, estava meio que cortado, como se fosse um sinal de tortura. E ela tinha também um ferimento na garganta, que era o mais profundo, que provavelmente foi o que causou a sua morte. A Meredith também tinha traços de violência sexual, então a polícia achou tudo muito estranho, tinham simulado um assalto, estava tudo revirado, mas né, a polícia sabe quando é um assalto e quando não é, né? Eles lidam com isso. E acharam o comportamento da Amanda e do Rafael meio estranho. Impróprio para a ocasião, né? Isso. Então, eles começaram a fazer perguntas e pediram para Amanda para ela dar uma olhada na cozinha e ver se tinha alguma faca faltando. E ela ficou histérica, porque ela imaginou, né, que eles estavam querendo dizer que alguém dentro da casa tinha feito aquilo com a Meredith. Então ela fez um escândalo e quando a polícia contou para a mídia, né, o que estava acontecendo, aí eles já pegaram uma foto da Amanda com uma metralhadora que ela tirou no museu, ela tirou uma foto no museu, alguma coisa assim, e uma do Rafael vestido de múmia e com um cutelo. Então, quando saiu nos jornais, na imprensa isso, estavam essas fotos deles e embaixo escrito Orgia da morte. Orgia da morte. Então, já estavam querendo dizer, né, que a Amanda era culpada, o Rafael também. Como o corpo da Meredith foi coberto com um edredom, então a polícia disse que provavelmente fosse uma mulher assassina, porque um homem não teria esse cuidado de cobrir. E também que provavelmente era alguém conhecido, porque um desconhecido, né, não se importa em cobrir o corpo da vítima. Mas para eles era como se fosse só uma mulher faria isso, né? Então, automaticamente eles começaram a desconfiar da Amanda. Tanto pelo comportamento impróprio, considerado impróprio na frente da casa, do lado de fora da casa, enquanto eles estavam investigando. Tanto por ela entrar na casa, a porta tá aberta, ela vê sangue. Tudo isso foi, ela tendo ficado histérica, tudo isso foi indicando que ela seria suspeita para a polícia naquele momento. Aí a polícia levou o Rafael para interrogatório e, de acordo com ele foi torturado, né? E ele acabou confessando que a Amanda estava na casa na noite em que a Meredith foi morta. Então eles chamaram a Amanda para depor também. No caso, a Amanda ela foi até a delegacia acompanhando o Rafael, porque ele ia dar um interrogatório e como eles continuaram juntos, né, grudados, ela foi acompanhando. Então eles meio que aproveitaram que conseguiram essa confissão do Rafael para interrogar ela também. A polícia foi um pouco agressiva com a Amanda, eles deram tapas na nuca dela. Tipo, ela, por causa disso, começou a lembrar de algumas coisas, ou, né, fingiu que estava lembrando, não sei. Que viu o chefe dela, o Patrick, na casa quando a Meredith foi morta. Ela viu ele naquela noite. E que ela teria ouvido gritos também da Meredith, tipo de socorro. Na noite do ocorrido, a Amanda recebeu um SMS do patrão, do Patrick, falando que ela não precisaria trabalhar naquela noite. Só que foi tipo, então tá bom, a gente se vê, sabe? Ela falou tipo assim. E aí eles entenderam como, a gente se vê, você não foi trabalhar, mas vocês foram se encontrar. Quem me garante que vocês não foram se encontrar lá na casa e mataram a Meredith juntos? Foi mais ou menos isso.
E aí eles botaram tanta pressão na Amanda, pô, ela tava em outro país, tipo, com pessoas que ela não conhecia. Ela era muito nova. Ela era nova, a amiga de quarto não, de casa, né? Morreu, tipo, foi assassinada. E ela conhecia a menina há poucas semanas, não tinha nem um mês que ela tinha chegado lá. E aí a polícia vem, te dá tapa, te dá tudo e, tipo, você quer que o quê, sabe? Ela super, sei lá, a cabeça dela, será que eu fiz o mês? Será que eu tava lá? Não sei, né? O que se passa, mas é muito louco isso. Como eles agiram. Amanda foi presa com o Rafael e na prisão ela... E o Patrick também. Foram todos presos. 3 dias depois do assassinato, os 3 foram presos. Amanda, Rafael e o Patrick. A Amanda, enquanto ela estava presa, ela fez uns testes, né, médicos e a polícia disse que ela era HIV positivo. Mas ela não tinha HIV, era só para mexer com o psicológico dela. Então, o diário dela, que ela escreveu na prisão, também vazou para a mídia, e nele tinha uma lista de pessoas que ela tinha tido relação sexual, né? Provavelmente porque ela queria que as pessoas soubessem, porque se ela era HIV positivo, ela poderia passar isso para as outras pessoas. Então, na mídia saiu que ela tinha transado com não sei quantos caras. Então, né? Mulher nova, bonita, que tinha uma vida sexual muito ativa, pra mídia ela era culpada. A mídia fez um pré-julgamento e antes do julgamento dela, ela foi considerada culpada. 3 semanas após a prisão deles, o Patrick apresentou um álibi e foi solto. Como não estava faltando nenhuma faca na casa das meninas, eles foram então procurar facas na casa do Rafael, que era o outro suspeito. E lá eles encontraram uma faca com DNA da Amanda e supostamente com DNA da Meredith na lâmina, da Amanda no cabo e da Meredith na lâmina. E também na cena tinha vestígio de muitas pessoas, muitas digitais, e no sutiã da Meredith, que foi arrancado, tinha DNA do Rafael e de mais 2 homens, que não sabiam quem era até aquele momento. E aí, um dos DNAs encontrados lá era de um cara chamado Rudy. E esse cara, ele já era conhecido, já tinha uma ficha criminal por furto, e quem o conhecia falava que ele não era uma boa pessoa, ele não era uma pessoa para se estar por perto. Investigação, Rudy nem estava mais no país, ele já tinha saído, tá? Então, né? Por quê? Logo depois do crime. Mas o informante da polícia conseguiu entrar em contato com ele por Skype. Então ele conta que ele conheceu a Meredith um dia antes do crime. E no dia do crime, ele foi até a casa pra encontrar com ela e tal. Mas que eles ficaram, mas que não rolou mais nada porque nenhum dos dois tinha camisinha. O Rudy foi ao banheiro e quando ele estava lá, ele ouviu gritos. Então ele voltou correndo, só que estava meio escuro, então ele viu um cara fugindo, né, do quarto e a Meredith ainda estava viva, ela estava sangrando, ela estava tentando pedir ajuda e até segurou no braço dele. Nessa noite ele confirmou que a Amanda não estava lá, então, né, por medo do que poderia acontecer se alguém pegasse ele ali, que iam imaginar que fosse ele fugiu. Ele saiu do país, né? Vamos deixar isso bem claro. E eu acho muito estranho, porque se eles não tiveram nada, a Meredith, tipo, ela foi encontrada sem roupa, né? Tipo, tava uma bagunça, ela tinha sido torturada, né? Tava com marca de tortura, tava com os braços com hematoma. Mas aí, tipo, o cara foi no banheiro, ele foi o quê? Fazendo número 2, super demorado. Provavelmente aquele cocô era dele, mas, tipo, foi depois. Caramba, eu não tinha pensado nisso. Só que provavelmente foi depois do crime, ele lá. Tinha sangue no banheiro, então... Ele provavelmente foi lavar as mãos. Provavelmente ele entrou até no box pra lavar, porque por isso que teria o sangue no tapete. Então, ele não foi
ninguém tem certeza absoluta de que foi ele, as provas apontam para ele, né, as circunstâncias, porque também não tem prova, mas ele foi condenado. No julgamento, ele acabou mudando sua versão e afirmou que a Amanda estava lá sim. E na minha opinião, ele fez isso, obviamente, para livrar a cara dele, né, que já não era boa. Mesmo assim, ele foi condenado e sentenciado a 30 anos de prisão, mas por estar lá, né, por não ter prestado socorro nem nada. Mas depois de uma apelação, essa sentença caiu para 16 anos. Em 2009 saiu a sentença da Amanda e do Rafael. A Amanda foi condenada a 26 anos e o Rafael a 25. Em 2010 teve a apelação e como a cena do crime tinha sido, né, mexida, estava com muito DNA, estava com muita digital, então, né, a Amanda apelou, mas... Nessa apelação, eles alegaram que todas as provas que eles tinham, além de ser circunstanciais, mas tipo, as provas de DNA e tudo havia sido contaminado. Porque no dia que a polícia chegou lá para investigar, ninguém estava paramentado, ninguém estava de luva, ninguém estava de proteção nenhuma, eles não isolaram a cena do crime e tem muita contaminação, né? Se a pessoa entra no lugar, ela já vai deixando o DNA dela. Então, como que não ia ter a DNA da Amanda e do Rafael se eles estavam juntos, ela morava lá, sabe? Não tinha como não ter DNA. E também, eles só foram lá pegar esse DNA para investigar e tudo mais 46 dias depois do crime. Então, é muito tempo, muita coisa, muita gente já tinha andado lá nesse período. E só aí que eles foram paramentados, então com certeza houve muita contaminação. No fecho do sutiã, eu já tinha comentado isso, tinha DNA de mais 2 homens, além do Rafael. E o Rafael, como eu falei, tava lá, né, a Amanda tava lá, tinha um motivo pro DNA dele estar lá. E também o DNA da faca, né, que falaram que a faca da casa do Rafael tinha o DNA da Amanda e tinha da Meredith na lâmina. Só que esse DNA da lâmina era inconclusivo. Então, eles não podiam afirmar que aquele DNA era da Meredith. A da Amanda, sim, porque, como a gente falou, ela cozinhou lá, ela esteve lá realmente. Então, faria sentido. E fez sentido, era dela mesmo, foi comprovado. Mas o da Meredith, não. Então, eles não podiam ser condenados sem provas desse jeito, sabe? Ou com provas contaminadas. Aí, no ano seguinte, por conta disso tudo, eles foram soltos, absolvidos e soltos. Quando deram essa nova sentença, né, na verdade essa absolvição, teve uma revolta na frente do tribunal, do lado de fora, porque as pessoas queriam que eles fossem condenados, acreditavam na culpa deles e ficou naquilo ali, né, todo mundo protestando, falando que eles tinham sim que ser presos e tal. Em 2013, 6 anos depois do crime, o tribunal ele cancelou a absolvição da Amanda e do Rafael. 6 anos depois do crime, em 2013, o tribunal cancelou a absolvição da Amanda e do Rafael, alegando que, as evidências eram circunstanciais, mas o comportamento dela depois que a amiga foi morta, né, foi um comportamento estranho. Acho que a gente admite isso também. Que ela meio que não se importou, ok, não era tão amiga dela e elas se conheciam há pouco tempo, mas, sei lá, eu acho que se eu ver uma pessoa morta, uma pessoa que eu convivia, que morava na minha casa, primeiro que eu ia ficar com muito medo do assassino voltar, etc, Mas é que eu acho que também naquele momento ali, ela ainda não tinha entendido direito o que tinha acontecido, sabe? Mas depois, até no velório, acho que ela nem foi no velório da Meredith. Não sei, eu acho. Se estiver errada, corrijam-me. Além do comportamento dela, tinha também o relacionamento que ela tinha com homens e tal. Aquela lista que vazou pra imprensa que ela fez dos caras que ela tinha transado. Agora, em 2015, 8 anos após o crime, eles foram absolvidos novamente. E dessa vez, definitivamente. O motivo dessa absolvição, né, dessa vez, foi
falhas atordoantes na investigação. E também o aumento da mídia, da atenção da mídia, que, né, provocou a culpa antecipada dos dois. Aí o tribunal admitiu isso e também não tinha evidência de DNA, ou seja, não tinha nenhuma prova, né, de que tinha sido ela, só tinha a mídia, então eles absolveram, mas isso 8 anos depois do crime. Rudy continua sendo o principal suspeito e, na minha opinião, ele é o culpado. Ele não era boa pessoa e ele estava com a Meredith na noite do crime, então só dele ter saído do país depois dessa confusão toda, Pra mim, já tá bem claro isso. hoje a Amanda ela é escritora e advogada e ela luta para ajudar pessoas que tiveram condenações erradas. A Amanda escreveu um livro chamado Waiting to be Heard, que em português é Esperando para Ser Ouvida. Então, gente, esse foi o caso da Amanda, que deveria ser o caso da Meredith, mas a mídia e tudo mais fez ser o caso da Amanda. Se vocês têm alguma ressalva, alguma coisa para corrigir a gente também, se quiserem deixar aí nos comentários. Também se inscrevam nas nossas redes sociais, deem um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar a gente a comprar um ar-condicionado. Tá muito calor. Então é isso, gente. Acompanhe nosso canal, se inscreva, compartilha e até o próximo vídeo.